Bora lá, galera. Vamos para o nosso segundo dia da mentoria gratuita e dando continuidade, né, aos temas que a gente iniciou. Hoje eu vou falar sobre regiões de valor, né, para complementar a atuação dentro do mercado. Quando a gente contextualiza e aí utiliza todos aqueles recursos que eu expliquei para vocês, você vai adicionando a tudo aquilo que você vê na preparação ao que você está vendo enquanto o mercado está acontecendo. E aí até coloquei no exemplo no Instagram no dia que nesse movimento aqui, ó, em específico, quando chegou aqui nessa região, exatamente na hora desse candle, ele ainda não estava verdão, bonitão assim, né? Tava aqui na mínima, tava no 15,5. Aí eu tirei um print e coloquei lá a pergunta, ó, o mercado nesses patamares, ele está te dando uma oportunidade de compra ou inverteu e agora é um mercado vendedor? Justamente para despertar em vocês esse pensamento de, cara, eu consigo realmente entender o que é uma região onde os players estão atuando, onde é uma região de compra, onde é uma possível na região de venda, porque muita gente, o que que acontece? O mercado volta para o mesmo patamar, que ele não aceitou trabalhar abaixo disso aqui, e tem gente que está vendendo aqui, ó. Ah, porque eu vi o fulano que disse que o 215 era um preço legal, que abaixo dele era compra, acima dele era venda, e aí chegou aqui eu vendi. Coisa de doido, né? Pra mim é coisa de doido, mas tem gente que acha que isso é operacional. Beleza. Vamos pensar aqui e entender. Aqui a gente está vendo uma ilustração gráfica, certo? Do que aconteceu no fluxo. Ele fica registrado aqui graficamente. Esse da esquerda é um gráfico de 5 minutos, esse da direita é um gráfico de 60 minutos. Se a gente amplia, né, o horizonte, que é olhando a cada 5 minutos, a gente percebe o quê? O mercado abriu abaixo dessa região do 215, ele veio, chegou próximo dela, voltou, chegou próximo dela, voltou, já não chegou mais próximo da região do 205, aceitou trabalhar acima dessa região do 215, veio aqui para a região do 230. Aí é porque eu lembro do dia, né? Mas aqui ele estava trabalhando acima do 0 a 0. O 0 a 0 era aqui no 21, 22. E o meio de alta era lá no 40 e alguma coisa. Então o mercado veio para trabalhar acima do 0 a 0 e recuou. Nessa que ele recuou, desde a primeira vez que o mercado aceitou trabalhar acima do 215 e voltou, quando ele voltou para o 215, ele voltou com os compradores aceitando comprar de uma forma bem agressiva, que demonstra o quê? Que a gente viu. Quando os players, né, eles têm duas formas de atuar, agressivo e passivo. São só essas duas, e variações dentro dela. Quando o player aceita em um determinado preço agredir o book, né, e ele agride a mercado, sem se preocupar em deslocar preço com isso, ele quer pegar mais rápido possível a quantidade de lote que ele puder ali, ele está mostrando para a gente que ele tem uma certa urgência. E essa urgência, ela não acontece em qualquer patamar de preço. Depende do patamar que o player vai aceitar ou não ter esse tipo de comportamento. E a gente viu aqui nesse movimento específico que a primeira vez o comprador aceitou levar para cima do patamar 215. Quando voltou para cá, tinha bastante liquidez aqui ofertada, renovando, o vendedor batia, o comprador renovava, entregava lote, e aí o mercado veio cedendo, pegando a liquidez que tinha visível no book. Chegou aqui em volta do 13, 14, ninguém mais aceitou vender, vários compradores vieram agredindo, o mercado voltou rápido para o 22. E aí entrou mais gente ainda aceitando agredir, o mercado foi indo para renovar máxima e trabalhar na região próxima ali do meio de alta, aceitando ficar no campo positivo. Ele recuou e voltou para próximo da mesma região, né? Aqui, região do 21 até o 15 era onde tinha bastante comprador renovando passivo, entregando liquidez, e depois que o vendedor parava de pegar essa liquidez, aceitavam agredir. E aí aconteceu de novo, né, algum tempo depois. Primeira vez que demonstrou interesse comprador era entre 9h15 e 9h45. A segunda vez, 10h15. A terceira vez, próximo das 10h45, 10h50. O horário faz diferença? Não. O patamar em que o mercado está trabalhando e o comportamento dos players naquela região
Isso é o que determina se você está diante de uma oportunidade ou não. Então, quando o mercado volta para esse mesmo patamar, o que vai fazer o mercado trabalhar abaixo dessa região? O vendedor aceitar pegar a liquidez que está no book aqui visível para baixo. Isso não acontecia, porque não é só aqui que os caras voltavam a comprar, mas o vendedor também não aceitava consumir liquidez para baixo desse patamar. Isso aconteceu aqui, depois aqui de novo. E aí depois nem chegou lá, porque chegou aqui na região do 225 e o vendedor já não aceitava consumir a liquidez para baixo. Então, uma região, ela se mostra uma região muito mais forte quando acontece exatamente isso daqui. É um patamar em que a ponta que trouxe o mercado, no caso os vendidos, não aceitam vender abaixo desse patamar e ali é onde o comprador volta a aceitar ser agressivo e oferta bastante liquidez. Essa é a região que você tem que pensar em, cara, eu tenho que abrir minha posição aqui, eu posso trabalhar esse mercado até o meio de alta. Só que eu quero que o meu preço médio sempre esteja onde? Ou dentro dessa região, ou abaixo dessa região. Porque se o mercado decide trabalhar abaixo desse patamar, ou o meu stop fica pequeno, ou eu nem stopo perdendo dinheiro. Eu zero a operação, mas eu não perdi dinheiro dentro dessa operação. Então, as regiões de valores, elas são formadas pelos players quando eles trabalham lote dentro desses patamares e eles demonstram ou muito interesse de forma passiva, ou o agressor que veio deslocando não demonstra interesse em continuar buscando liquidez. Por isso que vocês veem, né, com uma certa frequência, os patamares em que eu coloco como região de compra, região de venda, se você olhar, dá trade de compra e dá trade de venda. Não crio isso da minha cabeça. No, né, e como eu posto lá no Instagram, antes do mercado abrir, depois você vê o que aconteceu no mercado, você fala, pô, com muita frequência dá certo, casa direitinho com a região que o mercado, por exemplo, veio aqui, subiu, veio aqui, caiu. Isso não é achismo, não é chute, é uma análise. Eu analiso os movimentos anteriores e como eu passo muito tempo na frente da tela e olho o mercado durante o dia todo, eu quando o mercado chegou a trabalhar aqui, se eu estava na frente da tela, eu vi qual foi o interesse, necessidade e urgência. Então, no dia seguinte, quando eu vou definir as regiões de valor do mercado, eu sei mensurar onde faz sentido ser uma região de venda, onde faz sentido ser uma região de compra. Se a gente olha para o espectro um pouco mais amplo, né, a gente olha para os 60 minutos, a gente percebe que o dólar, durante uma hora, ele não aceitou trabalhar abaixo do 215. Que a gente vê esse único candle aqui, né? Se você fraciona isso por um período de tempo menor, você vê que algumas vezes ele chegou próximo e não quis. Claro até aqui? Senhores. Tá claro, claro, pra mim tá claro, Léo. Tá. Então, vamos lá conversar sobre o dia de hoje, certo? Vamos entender o que aconteceu aqui e como que a gente pode atuar em dias assim, né? Para juntar, fazer uma junção de tudo que a gente conversou na terça-feira e o que a gente está conversando hoje na quinta-feira. O mercado, até o horário das 9h30, tinha muito comprador interessado abaixo do 280. Aqui era a região que mais entrava liquidez, vendedor aceitando agredir bastante. Teve um play pelo Santander que vendeu ali 8, 9 mil contratos em menos de 5 minutos pelo mini, né? E não tinha aquela liquidez visível no book e o mercado deslocou muito pouco. Então você via que tinha muita gente querendo comprar ali. Mas a gente percebia o que também? Chegava no 290, que era pouca coisa acima da região do meio de queda, né? Meio de queda era ali no 200 e
88,5. E o mercado ia ali, chegava perto do 90, a galera parava de agredir, secava um pouco o book, né? O comprador parava de pegar a liquidez e deixava o mercado voltar. Nitidamente, o que que os players estavam fazendo? A gente aceita comprar aqui do 80 para baixo, leva até o 90 quando a liquidez, né, de venda o vendedor para de agredir e não quer trabalhar muita coisa acima do meio de queda. Então o mercado chegava e ele ia até o 90, a galera já soltava. Quando aconteceu a notícia, prestem atenção nisso daqui, que isso aqui vai dar muito dinheiro para vocês. Se você estiver na frente da tela na hora que acontecer um movimento como esse, você faz muito, mas é muito dinheiro mesmo. E rápido. Você vê aqui um candle de 5 minutos, o mercado saiu da região do 274 e foi para o 386. Em menos de 5 minutos, o mercado movimentou 100 pontos. Dá para pegar os 100? Pouco provável. Mas muito mais do que 30 você pega. Hoje ainda teve um caso atípico, que foi o leilão. Né? O mini entrou em leilão. Quem tem margem, troca para o cheio e já executa suas operações no cheio. Quem não tem, teve que esperar o mini voltar. Mas ele voltou, já estava, acho que já estava no 340, entre o 335 e 350. Mas vamos lá. Você está analisando o mercado. Lembra do que a gente conversou sobre contexto? Eu estou o tempo todo contextualizando o que eu estou fazendo e o que eu estou vendo. Eu não estou só em busca de uma exaustão, de uma absorção, de um gatilho para eu entrar no mercado. Não. Eu quero me posicionar quando eu entender que a oportunidade que está na minha frente ela é muito grande. Que o mercado tem muitas chances. A probabilidade é muito maior dele continuar subindo ou dele continuar caindo. Beleza? Então, analisando o mercado até a hora do dado, a gente percebeu que abaixo do 280 tem muito comprador interessado, só que ele não tem interesse em comprar acima do 290. Beleza? Então, o mercado está aceitando trabalhar no campo negativo, ele não chega perto do 1% de queda, porque tem muito comprador interessado ali, 1% era lá no 61. Então, o máximo que ele chegava era aqui perto dos 70. Ele não estão aceitando levar para o 1% de queda, mas também não querem trabalhar acima do meio de queda. Beleza. Então, se eu quero estar comprado nesse movimento antes do dado, eu vou comprar abaixo do 80. Se eu quero estar vendido, quanto mais perto do 90 eu estiver vendido, mais sentido faz a minha operação. Por quê? Só você ser racional. Se aqui é a região que tem, vou até dar um zoom aqui. Se aqui é a região que tem muito comprador, se o vendedor aceita consumir a liquidez, o comprador para de renovar, para de ser passivo, para de ser agressivo, e o mercado vem trabalhar abaixo desses patamares, indo para próximo do 1% de queda, você percebe que você está do lado errado. Naquele momento, os compradores não quiseram continuar consumindo toda a liquidez, o mercado se tornou mais vendedor e você não faz sentido você ficar comprado ali entre os 75 e 80. Você estopa a sua operação e parte para a próxima. A mesma coisa o contrário. Se eu quero abrir uma posição de venda, cara, eu vou vender aqui abaixo do 280? Não faz sentido. Porque eu estou vendo a movimentação e eu estou entendendo que aqui é onde tem mais comprador. Apesar do vendedor aceitar agredir um volume muito maior aqui, o deslocamento é muito inferior. Então, se eu quero estar vendido, eu tenho que estar vendido próximo da região do 290, que é logo ali acima do meio de queda, que a galera não aceita consumir. Por quê? Se mudar o comportamento e o comprador começar a aceitar consumir a liquidez, ser passivo, ser agressivo, e o mercado vem se deslocando acima do 90, 92, 93, 94, 95, vendedor nenhum aproveita o preço ficando melhor e tenta consumir liquidez, aceitando a grade book, pegando saldo ou algo do tipo, cara, vou estopar minha operação. Por quê? Porque o mercado está me mostrando que tem chances dele ir para o 0 a 0. Percebem que se eu analiso o mercado dessa forma, contextualizando não só o que eu estou vendo de fluxo, só o que eu vejo de exaustão, só o que eu vejo de interesse, necessidade, urgência, os motivos, mas também o deslocamento do ativo que eu estou operando, eu não vou ficar torcendo em operação, eu não vou ficar
entrando embaixo da mesa e rezando. Eu não vou ficar implorando para que o mercado se desloque. Eu vou entender que, cara, se eu vendi aqui e a galera continuou pegando a liquidez e o mercado veio deslocando para cima, eu vou zerar, vou estopar. Depois, na hora de eu fazer a análise do meu dia, eu vou assistir a tela e vou entender o que que eu errei. Porque eu errei. Eu cometi um erro operacional. Eu entendi que era uma oportunidade de venda, mas eu estava errado. Não era. O mercado teve continuidade e se deslocou contra a minha posição. Beleza, faz parte. Não dá para acertar tudo sempre. Por melhor que você seja, você vai errar. E você não tem que operar com medo do erro ou evitando que ele aconteça. Não. Você não pode cometer o mesmo erro todo dia. Aí é, né? Aí é pouca vergonha. Todo dia você comete o mesmo erro? Ah, todo dia eu tenho minha gestão de risco, mas eu não respeito. Todo dia eu deveria fazer X, pois aí você tá vindo brincar no mercado, não tá vindo trabalhar. Então eu considero que, né, vocês estão querendo se profissionalizar, estão querendo fazer disso daqui uma possibilidade de rentabilizar o capital de vocês. Então quem quer fazer isso no mercado, cara, você tem que lidar exatamente dessa forma, entendendo onde que eu vou me posicionar. E aí, se você consegue enxergar as regiões de valor, você já define o quê? Cara, onde que eu entro? Onde que eu quero deixar meu preço médio? Onde que eu aceito abrir minha posição? Onde que eu aceito, até onde eu aceito continuar vendendo ou aceito continuar comprando? Você vai compreendendo quais são as suas possibilidades. E percebendo, pô, vendi aqui no 90, o mercado chegou de novo aqui abaixo do 80 e realmente o vendedor não aceita consumir liquidez e o comprador tá lá, só esperando. Vou zerar, que é o que a gente conversou terça-feira. Com essa análise que eu estou ensinando para vocês aqui nesses 2 dias, cara, vocês conseguem fazer 10 pontos com muita frequência. Aí, pô, comecei a pegar 10 pontinhos no dólar, vou começar a fazer o quê? Subir lote, beleza? Beleza? Vamos para a hora da notícia, que é a hora que, né, eu coloquei a enquete hoje lá no Instagram e a galera, tudo, uma maioria ficou, eu fico olhando com medo, não clico. Porra, não tem que ter medo do mercado. Você tem que ter prudência. Medo não. Essa palavra não pode existir. Já imaginou se você fosse fazer uma cirurgia, né? Vai fazer uma cirurgia no teu filho. Seu filho vai fazer uma cirurgia de coração, o médico chega e fala: Nossa, eu sou cirurgião, mas eu tô com medo de operar seu filho hoje. Primeira coisa que você ia fazer era o quê? Pô, irmão, então você não vai operar ele não, deixa eu arrumar outro médico. Pensa que você está rentabilizando seu capital. Se você sente medo de fazer isso, tem um problema aí. Ou você não tem técnica, ou você não se respeita. Porque senão você não tem medo. Você só tem medo quando você pisa fora da faixa. Quando você faz um procedimento bem executado, bem calculado, em que você entende que, né, no longo prazo você é ganhador, mas em alguns períodos, ou em alguns dias, ou em alguns trades você vai perder, você não tem medo. Você simplesmente vem e executa. Beleza? Saiu a notícia. Hoje é um dia atípico, porque o Mini acabou entrando em leilão, mas vamos considerar que ele. Vamos o exemplo ele entrando em leilão mesmo. Ele entrou em leilão na hora que o mercado estava aqui próximo do 90, deram uma enfiada, ele entrou em leilão. E aí vieram trazendo. O comprador aceitou comprar acima do patamar que ele não estava aceitando. Ninguém aceitava comprar acima do 290. Saiu a notícia, 9h30. A partir daquele horário, o mercado ele praticamente foi no vazio do 290 para o 305. Foi numa paulada só. Porque o vendedor tirou liquidez. É isso que vocês têm que entender. Esses movimentos pós-notícia, o deslocamento é muito longo porque tem pouca liquidez. A volatilidade é por falta de lote. Você não tem que ter medo da movimentação, você tem que entender ela. Por que está se mexendo assim? Está se mexendo assim porque estão tirando lote. Opa, se estão tirando lote, a venda está tirando lote e a compra está aceitando pegar a liquidez que, mesmo reduzida, está ficando cada hora em preços piores,
É um movimento que eu devo comprar ou vender? Porra, vender não faz sentido. Se ninguém do mercado quer vender, por que que eu vou vender para os caras? Muita gente tem a ideia errada, né, de o mercado estava aqui no 290, tá aqui agora no 340, eu vou vender porque ele já andou muito, vai voltar. Não entende nada de mercado, nem de fluxo, nem de porcaria nenhuma. Porque o que faz o mercado movimentar é interesse, necessidade e urgência. Se ninguém está interessado em vender passivo aqui, quem é um vendedor que vai agredir o book para baixo? Agredir preços piores. Se você está vendo isso acontecer, beleza, você vende. Então, não estou vendo. Então, por que que eu vou vender? Porque já andou muito, vai voltar. Esse é um bom dia para vocês perceberem e entenderem. Cara, dentro do dia, o mercado se mexeu 2% para cima. Ele saiu aqui da região de meio de queda, um pouco abaixo até, e foi para a região de 1,60, 1,70 de alta. Então o mercado mexeu mais de 2% em quanto tempo? 5, 10, 15, 20 minutos. E depois? E depois ele chegou a fazer 1% de queda. Ou seja, ele caiu mais 2,5 praticamente. Praticamente não foi isso. Caiu um pouco mais de 2,5 na verdade. Caiu uns 2,60, 2,70. Isso durante o dia. Pois você me fala que um movimento desse tamanho do ativo durante todo o dia dele e você não consegue compreender para pegar ali 10, 15 pontos? Você consegue? Só que ele não tem esse tipo de movimentação todos os dias. Por isso que você tem que compreender muito bem o que está acontecendo no ativo e quais são os dias que tem grandes possibilidades e os dias que não tem tantos. Por isso a ênfase na preparação, no entendimento. Né? Vocês viram que hoje, na preparação, eu coloquei lá no Instagram. O que eu coloquei? Que hoje era um dia que tinha, né, grandes chances dele manter variação percentual que teve na terça e deslocamento que teve na terça. E foi ainda maior. Por quê que dá para você ter essa percepção? Conhecimento do ativo. É você se tornar especialista naquilo que você trabalha. Se você trabalha, pô, eu opero dólar futuro, eu rentabilizo o capital da minha família com dólar futuro, você tem que saber qual é um dia que tem grande chance de uma movimentação grande, de um deslocamento grande, de uma variação percentual grande, e o dia que, cara, isso aqui vai ficar travado. Porque aí é o dia que você mensura quando que você vai aceitar mais risco, quando você vai passar mais tempo na frente da tela, quando que você vai fazer mais operações, quando que você vai fazer operações com quantidade de lote maior. Você não precisa aceitar muito risco todo dia. Se o mercado fica trabalhando durante 2 horas entre a região do 90 e do 70, faz sentido você aceitar colocar em risco sua semana ali naquele trade? Porra, não. Mas o mercado que está mexendo 2%, cara, é uma oportunidade muito rara. Um movimento como esse daqui. Porque os caras estavam comprando e não aceitavam comprar acima de 290. Saiu a notícia, veio no vazio para 305. Rapidamente foi para 315. Mini em leilão. E a galera indo pro cheio para comprar. Liquidez quase que nenhuma. O mercado foi pro 220, 25, 30, 40, abriu o mini. E aí, comprando no mini e no cheio. E deslocamento, 3, 4 pontos para cima, 7 para baixo, 3, 4 pontos para cima, 7 para baixo, de repente 10 para cima, 15 para cima e foi embora. Chegou a fazer máxima aqui nos mesmos 5 minutos na região do 86. Se você está olhando para a tela, eu estou operando só no mini, não tenho margem para ir para o cheio. Beleza. Mas eu já entendi que mudou completamente esse mercado. O comprador que não aceitava comprar no 290, ele está comprando no 315. Ele está comprando no 320. Abriu o mini, ele está comprando no 335. Ele está comprando no 340. Quem é que vai vender para esses caras? Que estão com essa fome por lote, que estão com essa urgência, com essa necessidade latente, com esse interesse absurdo. Ninguém que tenha muito lote. Por quê? Porque você vai se beneficiar e vender em preços melhores. Onde que aceitaram dar muita liquidez? Do 380 até o 400. Porque ali o preço já ficou bom para alguns participantes e aí começou a ter muito mais liquidez, muito mais vendedor, tanto é que o mercado depois veio cedendo. Lentamente, mas veio cedendo. Então, se eu estou na frente da tela
e eu entendo, né? Eu consigo juntar todo esse contexto, eu consigo juntar todas essas informações. Eu não vendo num movimento como esse. Eu não tenho nunca que ter medo. Mas eu sendo prudente, eu percebo que, cara, eu tenho que abrir uma posição de compra. E quanto mais lote eu utilizar no movimento, mais eu vou conseguir rentabilizar. Por quê? É um movimento agressivo, explosivo, que chacoalha muito sem liquidez. Então, se eu estiver do lado certo, eu estou muito propenso a fazer o quê? Vamos supor, você opera normalmente com um 2. Nessa operação você já abriu com 3. Pô, comprei 3 aqui no 340. O mercado tem muita chance de ir rápido para 350. Cara, eu já consigo fazer uma parcial. Se eu entregar um lote lá, meu preço médio já foi para o 35. A movimentação está no 350, o meu PM está no 335 e eu já estou olhando para a tela pensando o quê? Beleza, acertei o lado do mercado mesmo. Vou continuar posicionado. Por quê? Porque os caras estão comprando no 350 e não estava aceitando comprar no, 300, no 290. Quem é que vai dar liquidez para esses caras? A hora que aparecer eu vou ver. Então a hora que aparecer liquidez, que parar de ter esse deslocamento fácil, explosivo, porque não tem lote, né? Então desloca muitos pontos com qualquer boletada que entra de compra, aí eu zero minha posição. Ou quando chegar no financeiro que eu quero. Beleza? Maravilha, beleza. Beleza, beleza. Dúvidas sobre como definir uma região de valor? Rapaz, eu não tenho nenhuma dúvida, não, porque assim, na verdade, assim, é, só não sabe, não sabia onde se posicionar, né? Mas agora tipo, tem uma base, né, cara? Porque geralmente você fica aquele medo. Uma coisa que você deu exemplo lá, muitas vezes fica com medo de colocar stop curtinho. Não existe isso, né, cara? Uhum. Porque se você conhece o movimento, você vai se preparar aí com 10 até 15 pontos, né? Mais ou menos, você vai se preparar com stop, né? Às vezes menos pela característica do mercado e o preço que pegou, que tá a região que está seu preço médio, né? Mas assim, o mercado vocês têm que entender que ele balança, né? Ele chacoalha. Então, é, você não precisa querer ter a entrada perfeita, acertar sempre no cu da mosca, né? Não, eu vou vender. Aí, por exemplo, eu vou vender. Aí eu vendi aqui no 237, a máxima. Porque aí o mercado não veio um ponto contra meu preço. Pô, você não precisa disso, cara. Você vendeu aqui no 234. Beleza, o mercado foi aonde? Até o 37. Olha que maravilha. Foi só 3 pontos contra a sua posição. E caiu quantos pontos? Foi pro 19. Cacete. Não dá pra você viver com isso? Sacou? Que seja 10. Veio 10 contra. Tá, mas vem 10 contra. Vai 20 pra frente? Não tem problema. Se paga. Porque quando eu tiver errado, vamos colocar que eu stop com 15. Mas quando eu tô certo, eu faço 20. Eu preciso fazer o que nisso? Polote. Porque vai me dar dinheiro. É rentável. Beleza? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Mas, Pode falar. mas é que deu um BOzinho aqui, eu não ouvi, cara. Me perdoa aí, cara. Não, Deu fica tranquilo. Depois você uma assiste a pena. gravação. Vai ficar gravado. Então, já que vocês entenderam sobre regiões de valor, a gente já conversou sobre contexto, a gente já conversou sobre características de atuação, já conversou sobre motivadores no fluxo, a gente fez na prática, né? Na terça-feira, analisando o movimento, colocando tudo isso em prática. Agora a gente vai falar sobre uma parte que é difícil, né? Acho que é a maior dificuldade, na verdade, de quem vem para o day trade, que é a mentalidade, né? A mentalidade para você, de fato, rentabilizar seu capital no day trade e não ser um perdedor consistente. A grande que eu vejo, a grande barreira mesmo para as pessoas começarem a rentabilizar o capital é a ansiedade, cara. A ansiedade de querer ter resultados enquanto sequer sabe qual é o processo para poder abrir uma posição. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí não sabem. Se eu falar, tá, me fala aí, o que que você olha no movimento
para você falar, aqui eu tenho que estar posicionado na compra ou na venda, aqui eu vou estopar se acontecer isso, aqui eu vou colocar mais lote se acontecer aquilo, eu vou ficar posicionado até o mercado ir para tal região. Se o mercado, né, mudar o comportamento do comprador assim, assim, assado, eu vou colocar mais lote ou eu vou tirar lote. Vocês não têm isso. Você não, se você pegar sua gestão de resultado, sua gestão de risco, tenho certeza que hoje a gestão de risco de vocês, a gestão de resultado de vocês, ela não tem informação quase que nenhuma. É só o dia que ganha, o dia que perde. Tá, mas você ganha fazendo o quê? Você perde fazendo o quê? Porque se vocês não lidarem com o mercado financeiro como uma profissão de fato, e de que, cara, você precisa ter controle do que está acontecendo na sua empresa. Isso é uma empresa, né? É uma profissão e uma empresa. Você precisa entender claramente o que que você faz que te dá dinheiro, o que que você faz que te tira dinheiro, o que que você faz que está correto e dentro do mercado financeiro te dá retorno, o que que você faz que dentro da sua técnica está correto, mas não está te dando dinheiro. Pode ser que não esteja te dando dinheiro naquele momento, naquele ciclo do mercado, mas em outros ciclos te dá, porque você percebe o que, cara, não vou usar esse tipo de operação aqui nesse momento, porque isso aqui funciona mais quando o mercado está mais lateral, quando o mercado está com mais liquidez, quando ele está em patamares de preço mais baixo, porque tem mais lote por nível de preço, então isso aqui funciona melhor. Beleza, show! É assim que funciona uma empresa. Você pega, por exemplo, você vai numa loja de roupa. Cara, os caras sabem qual é o tipo de roupa que eles mais vendem. Só que você olha para as vitrines da loja, você vai ver o quê? Todo tipo de roupa. Mas tem loja que os caras vendem muito calça jeans. Só que tem camiseta, tem short, tem bermuda, tem tênis, tem sapato. Mas o carro-chefe do cara é o quê? Calça jeans. Só que ele tem um leque de outras opções para tentar ali vender um pouquinho mais ou até atrair mais pessoas. E aí ele mostra o grande produto dele, que é a calça jeans. Você, como trader, você também vai ter operações que são o seu carro-chefe. Cara, isso aqui é o que eu faço com muita convicção, há muito tempo. É onde eu tiro o maior resultado financeiro dos meus dias, das minhas semanas. E você vai usar aquilo como sua carta na manga de que, cara, isso aqui eu tenho confiança. Isso aqui eu sou bom. Então, o dia que você está vendo que o mercado tá, sua leitura tá difícil, você está com dificuldade de entender, você vai jogar como? Você vai ir para arriscar tudo, all in, com qualquer coisa, vamos ver se dá certo, cara, deixa eu ir pro meu tipo de operação de confiança. Deixa eu vir aqui para minha execução, que é perfeita. Deixa eu vir aqui para minha análise, que eu elimino muitas possibilidades e fico só com as melhores oportunidades. Vocês têm que saber isso para conseguir trabalhar. Porque a maioria vem pro mercado pensando o quê? Super ansioso, porque quer fazer dinheiro, só que nunca se dedicou de fato. Você pergunta, né? Fala, cara, e aí, você opera todo dia? Não, opero 2 vezes na semana. Tá, e essas 2 vezes você grava a sua tela? Pra assistir depois e entender o que aconteceu? Não. Você faz replay? Não. Como é que você quer ficar bom? Numa coisa que você tem pouco contato. Você pega os pilotos de Fórmula 1, por que eles são bons? Porque o cara tá o tempo todo dentro de um carro. Ou ele tá dentro de um carro de verdade, ou ele tá dentro de um simulador. Por que o piloto de avião é bom? Porque ele fica o tempo todo, ou dentro de um avião, ou dentro de um simulador que é como se ele estivesse no avião. Ele tá o tempo todo treinando, ele tá o tempo todo pensando naquilo, ele tá o tempo todo vivendo aquilo. E o exemplo do piloto de avião é interessante, porque você fala, cara, o cara tem quantas mil horas de voo de simulador para depois ir para um avião? São muitas horas de voo. É muito tempo treinando. E quando ele senta no avião, que ele pode colocar a vida das pessoas em risco, ele senta como? Como copiloto. Ele tem alguém que tem muito mais experiência do que ele, que já passou pela etapa que ele passou, que já
tem muito mais tempos, né, mais horas de voo em vida real, tem mais horas do que ele de voo em simulador e tem a experiência do dia a dia. Tem a experiência de, ó, esse aeroporto aqui é assim, essa pista de pouso quando tem neblina é assado, coisas que, cara, o simulador não consegue te dar. E aí depois de um belo tempo, esse cara que era o copiloto, ele vai ser o piloto. E aí o cara que estava com ele ali aquele tempo todo vai ficar o piloto, né? Vai ficar como copiloto dele, para ele ir pegando a manha. E aí depois de muito tempo, esse cara que entrou como copiloto, virou piloto com um piloto do lado dele, vai receber um copiloto que é novato, porque o cara deixou de ser novato, ele já se tornou experiente. Percebem que é um ciclo, é um período que não é curto. O cara não começa a treinar na segunda-feira e na sexta-feira ele tá bom. Não tem atalho. E no mercado financeiro tem menos atalho ainda. Então a busca de vocês, ela não tem que ser por tentar ganhar tempo, por tentar fazer alguma coisinha aqui que não, isso aqui eu vou driblar, em vez de ter que levar 6 meses, um ano para começar a fazer um bom dinheiro, vou fazer em 3. Isso não existe, cara. Isso não existe profissão nenhuma. Você tem que ficar bom, mas bom o suficiente para você entender o quê? Cara, com pouco dinheiro na corretora, com lote mínimo, eu consigo fazer dinheiro. Se me der R$ 1.000 e deixar R$ 1.000 na corretora, eu consigo rentabilizar 100% em uma semana. Você tem que chegar nesse nível. Não querer fazer dinheiro sem conhecimento. Que aí vem a coisa que mais assola o iniciante, que é insegurança. E é normal você ter insegurança, porque você está ansioso em busca de resultado e não em aprender de fato o que você deve fazer nessa profissão, nesse trabalho, para conseguir ter os resultados que você almeja, conseguir rentabilizar seu capital no longo prazo, não perder dinheiro. Você tenta fazer todo tipo de atalho, mas não faz o que precisa ser feito. Não se dedica como uma profissão exige. Não se dedica, não dá tempo para sua curva de aprendizado, porque você só olha para o dinheiro. Você vai vir operar e você vai fazer o quê? Morrer de medo de errar de novo e perder de novo. Só que vira um ciclo, que aí você parece que você virou um jogador. Você vem todo dia, e aí você perde, aí quando você ganha, você não sabe por que você ganhou, quando você perde, você não sabe por que você perdeu, e aí quando você ganha alguns dias, chega num belo dia, você entrega tudo e mais um pouco, e aí você fica puto, aí se afasta, aí depois volta, fala, não, o problema fui eu, mas continua com o mesmo comportamento, continua com a mesma atitude, continua com o mesmo desejo de fazer dinheiro. E no mercado financeiro, o dinheiro ele é uma consequência de um bom trabalho. Então o foco tem que ser, cara, eu tenho que aprender a trabalhar. Eu tenho que aprender essa profissão. Eu primeiro tenho que aprender o que eu preciso fazer para entendendo isso no dia a dia do mercado e daqui a algum tempo eu conseguir fazer isso sozinho. E eu conseguir fazer isso bem. E aí eu vou adquirir o quê? Cara, o inverso da ansiedade, paciência. Eu sei que eu vou levar mais tempo do que um final de semana, do que por 2 aulas, do que um mês. Eu sei que eu vou levar ali de 6 meses a um ano para conseguir fechar meus meses positivos, minhas semanas positivas e de fato olhar para isso e falar, cara, eu sei fazer dinheiro. Então agora eu tenho só que colocar um capital lá e vou rentabilizando esse capital e vou acumulando. Eu aprendi a fazer dinheiro, eu aprendi a operar. Eu aprendi a rentabilizar meu capital no mercado financeiro. Agora é a hora de eu pensar no dinheiro. De pensar em como que vai aumentar lote, como que vai conseguir viver experiências diferentes dentro do mercado para trazer dinheiro. Não é na hora que você chega no mercado, que você acabou de iniciar, que você não sabe muito bem ali os processos de estudo, de preparação, de análise, e aí eu quero fazer dinheiro. Cara, não dá. Não funciona assim. Você precisa ter paciência, você precisa ter técnica, que isso vai te dar segurança.
Porque você vai olhar um movimento na sua frente, tipo o que aconteceu hoje, você não vai ter dúvida. Você vai comprar, 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 comprar. Vambora, galera, vambora. A hora que o mercado te der um financeiro que você fala assim, cara, não para de subir, mas já me deu um bom financeiro, agora eu vou começar a zerar aqui alguma coisa. E aí você sai da posição, o mercado nem terminou o movimento ainda. E fez um puta de um financeiro. Fez sua semana, fez seu mês em um movimento. Só que você vai conseguir fazer isso quando? No simulador? No treino? Não. Quando você tiver bom. E para ser bom em algo, você precisa de experiência. Você precisa viver aquilo. E um conselho que eu dou para vocês: se mantenha vivo durante a sua curva de aprendizado. Sua preocupação não tem que ser em ganhar muito, em fazer muito dinheiro. Sua preocupação tem que ser em executar uma técnica muito consciente, com processos muito bem definidos. Fazer a sua gestão de resultado muito bem. Fazer a sua gestão de risco muito bem. Conseguir passar 2, 3, 4, 5 meses sem ter que colocar dinheiro de novo na corretora. Porque você não vai só errar. Você vai errar e vai acertar. Então, você perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali. Mais perde, não é? No início acaba mais perdendo do que ganhando, mas aí tem os equilíbrios e você vai perdurando. Você vai vivendo, você vai adquirindo capacidades técnicas que vão te permitir começar a ganhar mais do que perder. Só que isso exige tempo, beleza? Dentro do que vocês fazem, né? Você tem que ter um planejamento estratégico. E o que vai te levar a isso? Gestão de risco e gestão de resultado. Você tem que saber isso, cara. Se vocês operam hoje sem uma gestão de risco decente, sem uma gestão de resultado decente, a chance de vocês serem bem-sucedidos e de rentabilizarem seu capital é muito baixa. E quando eu falo de planejamento estratégico, não é, eu tenho uma meta de R$ 100 por dia. Não. Você não sabe nem o que você tem que fazer direito, pô. Como é que você vai querer fazer R$ 100 todo dia? Mesmo valor ali cravado? Não, você tem que tentar entender o movimento. É sentar na frente do computador e pegar, pô, tipo hoje. Cara, eu consigo ver que hoje era um dia que o mercado ia mexer bastante? Pô, consigo. É um dia que eu consigo fazer mais operações? Pô, já tô conseguindo. Quanto que eu vou fazer nesse dia? Não sei quantos trades eu vou fazer. Você não tem que limitar seu ganho, você tem que limitar suas perdas. Só que de forma estratégica. Não é o dia que você quer, é o dia que o mercado te dá a oportunidade. Que é isso que você vem fazer na frente da tela. O day trade ele te proporciona isso. Você está todo dia na frente da tela esperando as melhores oportunidades. Não tratem como um jogo. De que todo dia eu tô aqui, 9 horas abriu, deixa eu clicar, eu tenho que clicar, eu tenho que clicar, eu tenho que clicar. Ah, vou colocar na plataforma aqui que eu tenho que fazer só 5 operações, só 10, tem gente que faz 30 todo dia. Isso é loucura, cara. Você não precisa fazer 30 operações todo dia. Com uma, duas, três operações ali, você rentabiliza muito bem seu capital. Então, se dediquem, né? Se esforcem para ter uma gestão de risco e uma boa gestão de resultado. Porque a gestão de resultado bem feita, ela vai te mostrar o que você vem executando que está te dando confiança, que está te direcionando o que você tem que estudar na técnica, está te dando paciência para aguardar aquilo acontecer no mercado, da forma que pô, você consegue ver, entender, analisar, planejar e depois executar. Esse é o papel da sua gestão de resultado. Ela te mostrar claramente, cara, eu tenho que me dedicar mais em quê? O que eu já executo bem? Pô, não executo nada bem. Beleza, então tu vai ter que fazer um monte de coisa para poder entender como que eu vou me descobrir. Qual que é o meu perfil? Será que o meu perfil é mesmo de alguém que opera no intraday? Será que eu não tenho um perfil mais de montar a posição? De carregar a posição por mais dias? Vocês têm que se descobrir primeiro.
né? Eu sei que todo mundo quer operar dólar, todo mundo quer viver de mercado financeiro, porque as possibilidades são ilimitadas e o dólar é um ativo muito técnico. Você consegue sim entender o que está acontecendo nele, só que vocês precisam de uma boa base, né? Não sei se o rapaz está aí, mas que na terça-feira falou: Ah, no exemplo que a gente estava dando lá no replay. Ah, porque o cara da UBS ali, ele tava estopando, né? Porque ele tava realizando, né? Porque começou a vender lá. Você fala, caramba, cara, com essa mentalidade, como é que você vai rentabilizar seu capital? E aí vocês têm que se fazer uma pergunta que eu me fiz lá em 2017. Com a forma que eu opero, com o que eu sei fazer, eu consigo sustentar a minha família? Eu pegaria, né, todo o capital que eu tenho e colocaria para o Laerte gerenciar? Daria na mão dele assim, eu falaria: vai lá, filhão, vai lá que você sabe o que fazer? Você tem que ser honesto com vocês mesmo. Eu, quando me fiz essas perguntas, foi quando eu olhei e falei: caramba, velho, eu não saberia nem dizer. Na época, você falasse assim: ó, o que que você faz que te dá mais resultado? Não sabia. O que que você, qual é o tipo de operação que você mais perde dinheiro? Não sabia. Em quanto tempo você rentabiliza X%? Não sabia. Quanto de risco que você aceita na semana? Não sabia. E aí foi quando eu me deparei com um horizonte que para mim ficou muito claro. Ou eu mudo essa mentalidade, ou eu vou ser um perdedor consistente para sempre, até eu desistir do mercado. Porque dessa forma não dá. Que é o que mais é vendido na internet, né? No YouTube você vê, vem aqui fazer o seu plano de trade. Aí faz lá as 4, 5 coisas. Ó, esse aqui que você sabe que vai te dar dinheiro. Não vai, cara. Não vai. Ah, porque a sua meta tem que ser de tanto. Bicho, você não tem nem que ter meta no dia. Já começa por aí. Se vocês até hoje praticam isso, risca do mapa. Coloca o objetivo semanal. Você tem 5 dias para chegar no financeiro. Você não sabe o que fazer, como é que você vai colocar um objetivo num dia que você não tem noção se é viável ou não chegar? Só vai te frustrar, só vai te deixar mais ansioso, mais inseguro, e aí toda vez que você não conseguir alcançar aquela meta, né, do dia, você vai se sentir um bosta. Você não vai sair e falar assim, caramba, hoje eu trabalhei. Hoje eu tenho que analisar minha tela, eu tenho que fazer minha gestão de resultado, tenho que ver se minha gestão de risco estava ok, que é a hora do trabalho fora do mercado. Você não vai querer nem olhar para sua tela, você só quer parar de fazer aquilo. Por quê? Porque estopei na segunda, estopei na terça, na quarta fiz merreca, na quinta fiz merreca, eu nunca bato a meta mesmo. Isso vai minando você. E aí vai fazendo com que você. Não, o problema é o que eu estou usando. O gráfico que é o problema. Deixa eu ir para o fluxo. Não, fluxo agora que é o problema. Deixa eu ir para a tela cega. Porque se eu tirar os players, vai mudar tudo o que acontece. E aí você fica buscando coisas para justificar o injustificável. Que na verdade o problema está na sua mentalidade. Está em como você lida com as questões do trabalho. Porque isso aqui é trabalho. Beleza? Então, lidem e tratem como de fato é. É uma profissão. Eu sei que não tem barreira de entrada, qualquer um que tem um CPF abre a conta na corretora, joga a quantidade de dinheiro que quiser e faz o que bem quiser entender, mas vocês precisam ter um planejamento estratégico, ter uma boa técnica, ter paciência, para que então, com segurança do que você está fazendo, você ir executando e crescendo o seu capital. E aí você vai aumentando o lote, e aí é a hora de você começar a pensar em, cara, consigo fazer mais dinheiro, consigo aumentar esse financeiro aqui. Agora eu tenho que pensar no dinheiro, porque eu já fiquei bom. Mas antes de você ficar bom, seu pensamento não pode ser no dinheiro. Tem que ser, cara, como que eu consigo fazer esse dinheiro rentabilizar
o máximo possível para me dar a curva de aprendizado que eu preciso. É isso que vocês têm que buscar. Beleza? É isso, galera. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesses 2 dias. Espero que tenha sido útil, né? E para as outras pessoas que vão acabar vendo isso depois no YouTube, espero que seja muito útil, que de fato vocês comecem a olhar para o mercado financeiro como uma profissão que é muito rentável, que é maravilhosa porque você é o seu próprio chefe, né? Só que essa é a grande dificuldade, porque você não vai ter ninguém que vai te determinar nada. É você que tem que aprender a determinar tudo, a escolher tudo, a vivenciar e aceitar os riscos que mais fazem sentido para você, como, né, como sua empresa, para você conseguir rentabilizar seu capital. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Laerte, tá pra escutar aí? Dá sim, pode falar. Ah, é que eu tava com um problema aqui na internet. É tipo assim, a respeito da sua mentoria, você pode falar alguma coisa aqui ou é só particular mesmo? Como assim da minha mentoria? Da mentoria, aquela anual, aquela que você tem lá. Ah, o curso? Isso. Entendi. Não, o curso depois você vê comigo, pô. Tirar dúvida do que a gente conversou Ah, aqui hoje, terça. sim. Não, rapaz, realmente, você fala, você me descreveu, e eu que tinha falado a respeito lá daquele negócio do BS lá, Ah, foi você? rapaz, você me Legal. descreveu aí, cara, porque assim, eu fiz isso, cara, na realidade, sabe? Eu tava me achando que eu tava profissional já, sabe? Uhum, Rapaz, eu saí do emprego, cara, eu peguei o capital, né? Eu peguei 58 mil, me mudei lá pro Paraná, uhum, e fiquei nessa coisa que eu tinha feito um curso antes né, de fluxo, tudinho, tava indo bem, mas eu tava pecando nessa parte aí de execução, planejamento, e aí gerava ansiedade, aí você já começou a ficar com medo, né, cara? sim. Então, é assim, até dei um tempo agora, assim, eu tô praticamente mais de mês aí sem operar, eu desliguei todas as minhas plataformas, falei, não, cara, eu tenho que me ver como profissional, como você falou, pai, me senti um merda, cara, eu olhava assim, você olha pra tua esposa, tua filha, né, cara, você perdeu dinheiro ali, cara, e é terrível isso, hein, cara, deixa você uma porcaria mesmo, cara. Cara, E é E eu triste. tinha indicado, se eu tinha chamado o meu cunhado, eu indiquei, tipo, ajudei ele, mostrei esse caminho do trade para ele, cara. Ele foi lá, colocou um dinheiro, ganhou um dinheirão. Rapaz, só que ele levou um stop de 25 mil, acabou com a vida dele, cara. É. Então, eu me senti culpado também por isso daí, sabe, cara? Então, realmente, assim, Você não tem, é aquele negócio. você não tem culpa, porque você falou pra ele o que você fazia pra você também, né? Você não quis que ele perdesse esse dinheiro. Não se culpa, não. Nunca. O normal é justamente isso. É a pessoa chega com pouco conhecimento e aí, normalmente o iniciante ele não sabe mensurar risco. Então ele quer operar com 10 mini, porque ele olha que 10 mini, né? Um ponto R$ 100, porra, se for 10 pontos, milão, vou operar aqui com 10 mini. Aí ele abre uma posição, por exemplo, hoje, ele vendeu ali 9,6 no 290. O mercado entrou em leilão e abriu lá no 335 e a corretora estopou ele. Ele não sabe nem o que aconteceu 9,6. Porque ele não tem conhecimento de nada, ele não sabe que tinha uma notícia super importante, relevante, ele não entendeu que o mercado estava ali lateralizado, porque estavam realmente esperando esse dado sair para depois aceitar gastar para algum lado, e a barreira de entrada ela é muito baixa no mercado financeiro. Né? O responsável por ele ter perdido não foi você, foi ele, cara. Ele que olhou e falou assim: deixa eu ficar rico logo, vou ser ganancioso aqui. Tava com certeza com a quantidade de lote que ele não tinha experiência nenhuma para estar e não aceitou É, o perder. pai, acho que ele entrou com 150 lá. Meu Deus do céu, Não 150 ele sei. entrou assim. Aí não E aí aceitou só podia operar perder, acho que 10. não aceitou Uhum. perder. Aí tava, se você olhar, provavelmente no início da operação dele, se ele tivesse zerado, tinha perdido 10, 15 mil. Mas não fez. Por quê? Porque não sabia nem por que estava posicionado.
Simplesmente segurou e É, ficou rapaz. torcendo, esperando para voltar, 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 até que a corretora vai lá e zero. Fala, ó, filhão, um abraço, volta amanhã para entregar mais dinheiro. Aí vocês têm que mudar, entendeu? Cara, é ter consciência. Por que que eu estou posicionado? Até onde eu fico posicionado? O que que vai mudar aqui que eu vou sair da minha posição? Entender mesmo o que você, por que que você está fazendo aquilo e compreender que o dinheiro não vai vir, cara, não vai vir na primeira semana, né? Você vai começar a fazer dinheiro quando você ficar bom, e você não fica bom em nada em um mês. Leva tempo, beleza? Maravilha, Alex. Maravilha, cara. Obrigado aí, tá? De nada. É isso, pessoal. Um E a abraço. gente, se Deus. Abraço, até mais. Falou, até mais, abraço.